tema do congresso e do pré-congresso tem a ver com o tempo, tem a ver com um novo tempo, um novo momento em que nós, pelo Espírito Santo, estamos vivendo. Louvado seja o nome do Senhor. O texto lido para embasar o tema do congresso é Eclesiastes capítulo 3, que enuncia dizendo que há um tempo para cada propósito debaixo do sol, há um tempo determinado, há um tempo estabelecido, há um tempo de Deus, estabelecido pelo Deus soberano. E no discorrer do Eclesiastes, que foi lido na leitura oficial, que foi feito na leitura oficial, ele vai dizendo que há um tempo para cada coisa, para cada acontecimento está amarrado a um tempo, está atrelado a um tempo, está condicionado a um tempo, ao tempo de plantar, mas também ao tempo de arrancar o que se plantou, ao tempo de ferir, mas também ao tempo de sarar feridas, ao tempo de sorrir, mas também ao tempo de chorar. E isso é uma realidade no qual nós vivemos. E o texto no qual o Espírito de Deus me propôs, esse 1 Samuel 17, 12, tem a ver com uma mudança de tempo. Porque no texto em que nós lemos, o Senhor está trabalhando para deflagrar, para inaugurar um novo tempo, um novo momento na história do seu povo e também na história da humanidade. A existência de Davi foi suficiente para promover mudanças profundas, mudanças que se enraizou na cultura, nos valores, na história, na fé, na vida do povo de Israel até os dias atuais. Até hoje, nós estamos debaixo desse acontecimento que reverberou por toda a história e nos alcança até hoje. Acontece que o que me chama a atenção é a maneira sutil, imperceptível, em que Deus inaugura um novo tempo. Nós vemos aqui um movimento fortuito, ou seja, Deus está promovendo uma maior mudança, uma mudança profunda. Deus está inaugurando uma nova era, nessa chegada aqui, na hora em que o texto apresenta o Davi. Todavia, essa mudança não manda aviso. Ela não vem de maneira pronunciada. Ei, veja só o que está acontecendo. Não. Então Deus está trazendo Davi como uma novidade, mas não uma novidade aparentemente. Porque, olha só, em que circunstância, em que situação o Davi é colocado na história? Numa situação dramática, num problema em que eles estavam enfrentando,
que eles se viam absolutamente incapazes. Davi aparece em meio a uma crise. Davi aparece em meio a uma guerra. Davi surge, ele é trazido para o seio da história, para o âmago da história, no meio de uma crise. O Golias se apresenta aqui 40 dias e 40 noites, afrontando soldados israelitas, e todos estão apavorados, todos estão vergados diante do Golias, do filisteu, que muitos de nós insistimos em cometer o equívoco de chamá-lo de gigante. Não porque ele não era gigante, até a gente sabe que é, mas a Bíblia nunca chama de gigante, nem Davi chama ele de gigante. Chama ele de filisteu, chama de incircunciso. Nós precisamos parar de valorizar os nossos problemas. Precisamos parar de fazer marketing dos problemas que a gente tem. A gente coloca uma lente de aumento. A gente amplifica os nossos problemas, como se isso fosse, talvez, para que a gente justifique a nossa vitimização diante das nossas próprias circunstâncias. Mas o que acontece aqui é que eles estão afrontados diante do embate, diante do impasse, diante de uma questão, diante de algo que para eles não tem solução, e é no meio disso que aparece aqui. E Davi era filho de Jessé. Louvado seja Deus. E Davi era filho de Jessé, ele vem logo depois da descrição detalhada e minuciosa do perfil do filisteu. Olha só, ele vem depois, antes de apresentar Davi, o texto apresenta o filisteu Golias. E Golias era um filisteu de Gate. Gate é a cidade de onde ele era. Havia 5 cidades na Filístia. E ele era de uma delas, que era Gate. Ele tinha 2,90 metros de altura, tinha um capacete, tinha uma couraça de bronze, tinha caneleiras, tinha braceletes, tinha uma lança, e só a ponta da lança pesava mais de 7 quilos, tinha um dardo que ele carregava nas costas, ele tinha um escudeiro, uma espécie de secretário. Aqui o texto vai narrando cada um dos detalhes de quem o Golias era. Ele apresenta, coloca de um lado, do outro lado. Quando ele termina de falar de Golias, ele entra com Davi. O que Davi tinha e o que Davi era. Aí ele fala assim: Davi era filho de Jessé, o efrateu de Belém de Judá, que era pai de 8 filhos, e o Jessé já estava avançada idade. Você está vendo aqui a diferença? Ele coloca uma série de capacidades, de qualidades, de adjetivos do Golias, e quando ele apresenta o Davi, ele fala: e Davi era filho de Jessé, o efrateu de Belém de Judá. Ou seja, eu preciso que vocês entendam nessa noite que o movimento de Deus, ele perspassa pela simplicidade. As grandes obras de Deus perspassa. Deus está introduzindo Davi na história, mas ele não introduz Davi na história com alarido, com pronunciamento, com propaganda. Não, ele traz o Davi na história de maneira quieta e sorrateira. E essa percepção
essa sensibilidade que nós precisamos ter para conseguir perceber as mudanças que Deus está fazendo, para nós conseguirmos captar o movimento de Deus, porque senão nós não entendemos isso, nós vamos ficar de fora. Está acontecendo algo grandioso aqui nesse momento, mas esse algo grandioso que está acontecendo não está declarado, ele está subreptício, ele está escondidinho, ele está quieto, ele está devagarinho ganhando campo. Aqui é o começo de um grande mover de Deus. E era Davi filho de um homem efrateu chamado Jessé. Pronto, é o que tem no texto aqui. Não fala das capacidades de Davi, não fala de alguma grandeza, não fala de alguma qualificação, não fala de nenhuma formação, não fala de nenhum adjetivo. A única coisa que ele apresenta para falar de Davi, que será o maior rei de todos os tempos, que será o maior estadista, escritor da história, artesão da história, será um grande guerreiro, matador de gigante, será um grande homem, uma grande pessoa. A única coisa que ele fala é que ele era filho de Jessé. Ou seja, a única declaração que tem aqui acerca de Davi é acerca da sua origem, acerca de quem ele era. Louvado seja o nome do Senhor. Meu irmão, você pode não ter muita coisa, você pode não ter diploma, você pode não ter muitos adjetivos, você pode não ter muitas vantagens na vida. Irmão, você pode não ter muitas vantagens na vida, você pode não ter, alegar não ter tido sorte para algumas coisas. Falou, não nasci num berço de ouro, eu não tenho muitos atributos, mas tem uma coisa, a tua origem, aquilo que você é diante de Deus, puro e simplesmente, louvado seja Deus. Deus vai operar através de alguém que é autêntico em sua presença, é o que é e ponto final. Ainda que não seja muita coisa, ainda que não seja lá grande coisa, ainda que não seja lá, ainda que não tenha muita coisa para dizer, ainda que não tenha muita coisa. Por quê? Porque tem muita gente que diz muito e não faz nada. Tem muita gente que quer apresentar muito, mas acaba não apresentando nada. Aqui ele não tem nenhuma promessa, não tem nenhuma expectativa acerca de Davi. Não tem nenhuma expectativa. Que expectativa que se tem dele? O que se espera dele? A única coisa que tem é que ele é filho do pai dele. E é tudo que precisa para começar uma grande obra numa pessoa. Tudo que precisa para começar uma nova história. É você mesmo. Porque assim, irmãos, a gente vive numa época complicada. A gente vive numa época em que as pessoas, parece que elas têm que mostrar alguma coisa. Elas têm que mostrar que é feliz. Ela tem que mostrar que está por cima. Ela tem que mostrar que está na crista da onda. Ela tem que apresentar alguma coisa. Ela tem que causar. Tem que bombar. Tem que ter likes. Tem que chamar a atenção em torno dela. Ela tem que mostrar alguma coisa. E a palavra de Deus, ela vai na contramão disso tudo. Porque ela está dizendo, não tem que provar nada para ninguém. Não tem que mostrar nada para ninguém. Não deve nada para ninguém. Para que a obra de Deus se desencadeie na tua vida, na minha vida, tão somente necessário você ser o que você é e ponto final.
Não precisa criar, dourar a pílula, criar um marketing, criar uma imagem, criar algo artificial, construir uma imagem impactante, uma imagem que vai impressionar, que vai causar boa impressão, que vai ganhar o coração das pessoas. Não, a única coisa quando ele chega e a Bíblia apresenta, fala o que ele é. E eu estou aqui nessa noite para te dizer que Deus tem um plano na tua vida. Que Deus tem algo maravilhoso para realizar em você. Uma história para inaugurar na tua vida. É o tempo. E o pré-requisito fundamental, essencial, imprescindível, é que Deus conta com quem você de fato é na presença dele. O Golias não vai sucumbir, não vai cair, não vai tombar, porque Davi é um grande guerreiro, porque Davi tem um cabedal, porque Davi tem um currículo, porque Davi tem uma experiência, porque Davi tem uma envergadura, porque Davi é o Davi. Não, o Golias vai cair pelo que Deus é na vida de Davi. Ele vai ser um grande homem, ele vai ser um grande homem, sendo o que ele é, filho do pai dele. Sabe, a gente não tem que provar nada para ninguém. A gente não deve nada para ninguém. Você precisa ser o que você é diante de Deus com toda a sua sinceridade. Paulo diz assim: porque pela graça de Deus eu sou o que sou. Louvado seja o nome do Senhor. E mais nada. Você não precisa se esforçar para mostrar que você é espiritual. Você não precisa se esforçar para mostrar que você é pentecostal. Você não precisa se esforçar para mostrar que você conhece de Bíblia. Você não precisa se esforçar para mostrar que você sabe falar bonito. Você não precisa se esforçar para mostrar que você canta bem afinadinho. Você não precisa se esforçar para mostrar que você é alguma coisa. Não, apenas deixa Deus encaminhar a tua história. Apenas deixa Deus fazer através de você. Louvado seja o nome do Senhor. Davi vai forjar a sua história e ele é apresentado aqui não pelos seus atributos. Ele é filho de Jessé e o pai dele é um senhor de idade que já está mais para lá do que para cá. É o que apresenta. Não apresenta que ele era filho de um homem rico, que ele nasceu no berço de ouro, que ele nasceu cercado pelos cristais, que ele morava num palacete, que ele era dono de propriedades, que o pai dele era de uma família, de uma linhagem nobre. Não apresenta nada, fala que ele era filho do pai dele, que o pai dele chamava Jessé, o pai dele estava velho e ele não tinha, ou seja, ele não tinha nada. Ele não tinha nada para oferecer, ele não tinha nada para dar, ele não tinha nada nele mesmo, ele não tinha nada intrínseco, não era o talento, não era a capacidade, não era a linhagem, não era nada. O que era? É o suficiente, o que tem aqui é o suficiente. É a matéria-prima de Deus, não é o talento. A matéria-prima de Deus não é a tua performance. A matéria-prima de Deus não é a tua formação, não é a tua criatividade. A matéria-prima de Deus é o teu caráter, é o que você é diante de Deus. É assim, pronto. Simples. Não é a personalidade arrojada, não é o temperamento, não é o temperamento, o equilíbrio, a inteligência. Não, ele é o filho do pai dele, pronto. E é desse jeito que Deus se escolheu.
Louvado seja Deus, é desse jeito que Deus te chamou. E é através desse jeito que Ele vai aperfeiçoar a obra dEle em você. É através desse jeito que Ele vai te colocar no caminho dEle, do propósito dEle, da vontade dEle, do querer dEle. O que a Bíblia enseja, porque a Bíblia ela provoca, ela incomoda a gente, a Bíblia enseja. O que a Bíblia está ensejando, está dizendo, não dizendo. A Bíblia diz um monte de coisas sem dizer. E essas coisas que a Bíblia diz não dizendo, que é o que a gente precisa tentar captar. O que não está dizendo no texto? Presta atenção. Ele fala um monte de coisa de Golias e não fala quase nada de Davi. Ele descreve várias características, várias composições, vários atributos, várias coisas, um currículo invejável do Golias. E fala isso aqui de Davi. Só que ele era filho do pai dele. Está dizendo que nele mesmo não tinha. Se você for esperar muita coisa de Davi, mas olha o movimento de Deus trazendo ele para dentro, conduzindo ele do jeito que ele é. Você foi feito na medida de Deus para um propósito muito maior do que você imagina. Basta você aceitar. Irmão, você acha que Davi sabe do que está para acontecer? Você conversa com... Você assiste essas palestras motivacionais? Você assiste, você lê esses livros de autoajuda? Você assiste um coaching? Pega ali uma palestra que está assim, sobejando aí nos canais das redes sociais, do YouTube, na internet, você assiste boas palestras. E eles vão fazer a pergunta assim: qual é o teu plano? Qual é o teu objetivo? Onde é que você está agora e para onde que você deseja ir? Qual é o teu desejo? Qual é o teu sonho? Eles perguntam isso para você. E eles dizem assim: onde é que você pretende estar daqui 5 anos ou daqui 10 anos? E eles vão falar de engajamento, E eu não estou dizendo que está errado. Eu não estou dizendo que está errado. Eu estou dizendo que quando Davi chega aqui, ele não tem a mínima ideia do que vai acontecer daqui a pouquinho. Porque não é fruto de um engajamento, não é fruto de um objetivo humano, mas é o trabalhar da mão invisível de Deus. E nessa noite eu quero chamar você, o que o Espírito de Deus me concita nessa noite para dizer a você, é para que você entenda que você é alguém que Deus planejou. E cada detalhe daquilo que você é faz parte de algo muito maior e que você ainda não sabe. É por isso que a Bíblia fala que ele é filho do pai dele, filho de Jessé. Davi era filho de Jessé. Porque isso é o ponto de partida. O ponto de partida. É o ponto de partida de uma grande história. É o ponto de partida de um grande mover. É o ponto de partida de uma grande mudança. É o ponto de partida de um novo tempo. Não esqueça da tua origem. Não esqueça de onde você saiu. Não tenha vergonha do que você é diante de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E saiba que tudo que aconteceu na tua vida até agora aconteceu para te conduzir até aqui. E daqui para frente nós não temos ideia.
Eu não sei o que vai acontecer daqui para frente. Eu não tenho a mínima ideia, mas eu sei que a mão de Deus está trabalhando para conduzir ele. Louvado seja Deus. E agora aqui, o pai dele vai fazer um pedido para ele, para que ele leve uma farinha, um queijo, uns pães, uns biscoitos, até o campo de batalha, onde os seus irmãos estão. Fala, leve esse negócio, leve esse alimento. Mas aquela ideia de levar o alimento até o campo de batalha, do Jessé, aquele pedido, na verdade era um pretexto para que o Jessé obtivesse informações da guerra. Traga notícias da guerra e me traga a garantia de que os seus irmãos estão bem. Você percebe? O pai dele falou, ó, tá aqui um queijo, tá aqui os pães, tá aqui uns biscoitos, tá aqui uma farinha, leva lá para o capitão, coloca lá, leva isso, porque na verdade a preocupação do Jessé era obter notícias acerca dos seus irmãos, dos seus filhos que estavam no campo de batalha. E ele então encaminha Davi para levar esses alimentos, para que esses alimentos fossem um pretexto para que ele tivesse essas informações à mão e pudesse trazer de volta o seu pai. Então esse é um pretexto humano. Esse é um pretexto do Jessé. Mas em cima desse pretexto existe um propósito. Então eu preciso que você entenda que existem pretextos e propósitos. Através dessa ação do Jessé, inconscientemente, sem saber, ele estava conduzindo Davi para o cerne da história e dos acontecimentos de Israel. E Davi estava indo, conduzido por uma ordem do seu pai, sem ter a mínima noção do que ia ter lá quando ele chegasse lá. Ou seja, o que ele conseguia enxergar daqui a pouco? Nada. Essa é a maneira como Deus trabalha. Essa é a maneira como Deus está conduzindo as coisas. Louvado seja Deus. A mão invisível de Deus vai te levar por caminhos que você nem imagina. Aparentemente, a aparência dos fatos, não, ele vai lá levar um pão, levar o queijo, levar o biscoito, levar lá, vai pegar a informação da guerra e vai voltar. Era essa a ideia. Mas a ideia que Deus tinha acerca daquilo era outra. Era outra. Era outra. Louvado seja o nome do Senhor. Deus está trabalhando na tua vida para te levar a patamares muito maiores. E você precisa ter sensibilidade para entender que Deus está trabalhando nas mínimas coisas. Em tarefas que muitas vezes ninguém nem quer fazer. Em coisas que muitas vezes outras até rejeitam. Fala, meu Deus, eu não vou fazer um negócio desse. Eu não quero fazer isso. Em nome de Jesus. Entenda o mover de Deus na tua vida. Entenda o encaminhamento de Deus na tua vida. Deixa. A Bíblia diz, entrega o teu caminho ao Senhor. Quem escreveu isso foi o próprio Davi. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Entrega o teu caminho ao Senhor. A Bíblia diz, no livro de Jeremias, no capítulo 10, porque não é do homem o seu caminho, e nem do homem que caminha dirigir os seus passos. Louvado seja o nome do Senhor. Não se detenha pelas circunstâncias. Não se detenha pelos problemas. Não se furte das tuas responsabilidades.
Tem coisas que parecem insignificantes, mas são nas coisas humanamente insignificantes em que Deus está fazendo de trampolim para te colocar onde Ele quer que você chegue. Mas muitas vezes nós somos resistentes, muitas vezes nós nos opomos, muitas vezes nós sabotamos o propósito de Deus, ignorando, repudiando, fazendo uma espécie de greve branca, cruzando os braços, nos omitindo. As coisas maiores virão a partir das menores. É o que Jesus falou: fosse fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Fosse fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. As coisas maiores, as coisas de maiores responsabilidades, os maiores desafios se concretizarão na tua vida, se consolidarão na tua vida, na medida com que você fala: não, é esse o propósito de Deus, eu vou fazer essa tarefa aqui. Eu vou... Quem é que estava no foco, nos holofotes dos acontecimentos? Os seus irmãos. Quem estava à margem dos acontecimentos? O Davi. E Deus está fazendo um movimento de reversão, porque agora Deus irá trazer Davi para o epicentro da história, para os holofotes dos acontecimentos. O nome dele vai ser reverberado, o nome dele vai ser reiterado, o nome dele vai ser propalado, o nome dele vai ser cantado a partir de agora. E os irmãos dele, ninguém nem mais vai falar dos irmãos deles. Agora, o que é que traz o Davi para o epicentro da história? A mídia. O que é que traz o Davi para notoriedade? A mídia, os jornais, os aplausos? Não. É a tarefa mais simplória que se pode imaginar. Louvado seja Deus. Alguns anos atrás eu estava lendo um estudo de caso do Michael Dell. Michael Dell é o maior vendedor de computadores do mundo. Aquela marca de computadores Dell é em função do nome dele, Michael Dell. E o Michael Dell, ele desenvolveu uma forma de popularizar o acesso dos computadores pessoais. E ele se tornou o que se tornou aí, tá? Os melhores computadores, os computadores da Dell, com os melhores processadores. E vende no mundo todo. E o Michael Dell desenvolveu uma forma de vender os computadores, de torná-los acessíveis para que as pessoas comprem. Ele desenvolveu um sistema de venda de computadores e se tornou uma potência mundial no varejo de computadores pessoais. E a história dele é o seguinte: ele vendia jornal quando era garoto, no período de férias. Ele era jornaleiro. E ele começou, e ele aprendeu a vender computadores quando ele era um mero jovem estudante que na época das férias vendia jornais. E ele começou a perceber os padrões de comportamento dos clientes que compravam jornais, os jornais. E ele conseguiu estudar a maneira como eles compravam
E então ele desenvolveu em cima daquilo um meio de vender mais jornais para ganhar mais nas férias. E ele foi bem sucedido. E ele pegou aquela experiência com aquela atividade dos jornais. E mais adiante apareceu a oportunidade de entrar no negócio de computadores. Quando ele apareceu no negócio dos computadores, ele juntou aquilo que ele aprendeu na mocidade. Ele uniu a oportunidade que apareceu com o conhecimento que ele tinha como jornaleiro. Agora, os jovens da época dele zombavam da cara dele porque ele era jornaleiro. E ele conta que em muitas circunstâncias dava até um pouco de vergonha de ser jornaleiro. Enquanto os outros estavam lá curtindo as férias numa boa, ele estava lá mexendo com o negócio de distribuir jornal. E aí o que ele aprendeu na juventude, ele uniu com a oportunidade futura. Ou seja, o que a gente entende? Que às vezes Deus está te preparando dentro de uma atividade muito simples e que ninguém dá valor e que às vezes alguém até zomba da tua cara, mas lá na frente as oportunidades vão se abrir para você e você, sem saber, você vai estar preparado para aquela oportunidade que vai se descortinar diante de você. E é isso que você precisa entender da parte de Deus, que nada é aleatório, nada é por acaso, nada é fortuito, tudo está dentro de um plano meticuloso de Deus, e é essa sensibilidade que você precisa ter para poder viver o propósito de Deus. Que aí quando Deus fala para você que você vai ser um grande homem de Deus, que Deus vai te colocar em lugares de honra, em que Deus vai te usar poderosamente, e que muitas pessoas vão se converter através da tua vida, e que você vai ter um ministério de impacto e tal, quando você se imagina naquela profecia, você fala, não, então eu preciso. Aí você se imagina naquela profecia e fala, rapaz, então da noite para o dia, num passe de mágica, Deus vai me pegar pela mão e já vai me colocar nos lugares mais altos. Mas para chegar nos lugares mais altos que Deus te prometeu, você precisa trilhar o caminho que é o processo de Deus para chegar lá. Louvado seja Deus. Você já viu aquela história que a borboleta dentro do casulo não precisa de um milagre? O lagarto dentro do casulo não precisa de um milagre para virar borboleta, precisa de um processo. Louvado seja Deus. Deus não está preparando bênção para você, as bênçãos já estão todas preparadas. As bênçãos já estão todas no gatilho de Deus. Acontece que não é Deus e nem as bênçãos, sou eu e você que precisamos ser preparados para as bênçãos. Porque se Deus te der antes do tempo, você vai se estragar, vai se perder, não vai saber o que fazer com aquilo que Deus vai colocar na tua mão. Meu amigo, você precisa entender isso, para que você possa chegar onde Deus quer que você chegue, porque senão você vai ficar tocando de roda, porque senão a tua vida você não vai conseguir ver naquilo que você faz grandeza. Você não vai conseguir ver grandeza e importância naquilo que você faz, porque parece que só é grande e importante aquilo que o outro faz, aquilo que você vê uma outra pessoa fazendo, e na verdade não. Ora, levar pão e queijo para o campo de batalha é uma tarefa aparentemente importante? Não! Mas esse é o caminho de Deus para Davi, essa é a proposta de Deus. Se ele falar, não, eu não quero, o Senhor tem uma unção para a minha vida, o Senhor derramou azeite na minha cabeça, eu sou ungido de Deus, Deus tem um plano, eu vou ser o maior rei de Israel, o profeta já foi até na minha casa, já me destacou dos meus irmãos, vê se isso é trabalho para me dar, vê se isso é coisa para colocar na minha mão, coisa nenhuma, não vou fazer isso não vai sair do lugar. Agora, se falar não, o que o Senhor mandar fazer, eu vou fazer. O que o Senhor, aleluia, colocar na minha mão, eu vou fazer. Aonde o Senhor me mandar, eu vou, porque é através da minha obediência, da minha atitude, que o teu propósito vai se desdobrar na minha vida. Muitas vezes nós entramos num processo, o diabo infla, e através do nosso orgulho produzem bloqueios
que paralisam, que se interpõem, que obstaculizam os propósitos de Deus em nós. Não é que Deus não tem propósito, claro que Deus tem. Cada um dos propósitos de Deus para você continua de pé. Todos eles, todos eles, todos eles. E o problema não está aí. O problema não está em Deus e nem nos propósitos. Ah, Deus me esqueceu. E tudo que Ele falou para mim, como é que fica? Olha eu aqui, olha a minha situação. Eu não consigo sair desse entrave. Para sair desse entrave é isso aqui. Olha o caminho de Deus para ele. Olha como que Deus descortinou o caminho. Se ele endurece, não chega nunca. Deus quer levar ele para o epicentro da história. Mas Deus não parou uma limusine para levar ele lá. Deus quer levar ele para o epicentro da história, mas não parou um trem europeu para levar ele lá. Não colocou um jatinho para levar ele lá. Não falou, rapaz, você vai do jeito que eu mandar você ir. Não é do jeito que você quer ir. Não é baseado nos seus, é no jeito que eu quero te levar lá. Louvado seja Deus. Muitas vezes nós queremos saber do que vai ter, do que vai acontecer, de como que é. Não importa como que é. Davi não sabe o que espera. Ele é surpreendido pela voz do Golias que grita. Ele é aturdido, bombardeado pela voz do Golias. Louvado seja Deus. Ele é bombardeado. Quando ele chega lá, ele não sabe que tem Golias. Ele não sabe que tem Golias. Ele não sabe que tem essa afronta. Ele não sabe que tem esse problema. Ele não sabe que o exército inteiro está de joelhos, está acovardado, que o exército está humilhado. Ele não sabe do problema. Mas ele vai, sem saber. Louvado seja Deus. E agora ele está lá, no meio do negócio, no meio da briga, no meio da confusão, no meio do imbróglio, no meio da bagaceira. Fala, Jesus, eu vim aqui só para trazer o pão, o queijo, o farelo. Eu vim aqui só para trazer um negócio e pegar informação. Agora ele está no meio da contenda, da humilhação. Ele olha e o pessoal tudo estressado. Todo mundo estressado, a confusão generalizada no exército de Israel. O Espírito de Deus me direciona nessa noite a te dizer que você sofre porque você aguarda uma grande mudança da parte de Deus. Você aguarda um grande momento da parte de Deus prometido para você. E lá no âmago do teu ser, olha só o que Deus está me dizendo agora. Você fala, mas Deus, o Senhor não falou comigo. E o tempo passa e nada. Senhor, será que aquilo é fruto da minha imaginação? Será que aquilo não vai acontecer? E isso muitas vezes te coloca à beira, te coloca assim, à beira do desânimo. Às vezes você se sente desanimado, às vezes você se sente decepcionado, às vezes você se sente frustrado, porque parece que o tempo todo está faltando. O tempo todo tem aquela lacuna, tem aquele vazio. Louvado seja o nome de Jesus. E nessa noite, com toda a sinceridade do meu coração, eu venho te dizer que não tem nada de errado. As promessas de Deus estão todas elas, uma a uma. Deus me direciona a dizer que Ele não esqueceu de nenhuma. Louvado seja Deus.
Os grandes teólogos chamam Deus de o planejador inteligente. Planejador inteligente. Cada detalhe do universo, cada detalhe da história, cada detalhe da criação foi assim meticulosamente, previamente planejada por Deus para acontecer. Cada pôr do sol, cada amanhecer, cada um deles foi planejado por Deus no detalhe. Lamanabacandarabagai. E aí você vai sentindo aquela dor. Em algum momento você fica um pouco revoltado, revoltada. Lamanabacandarabagai. O lamassuri canta leminova labagai. Só que nessa noite, a direção de Deus é assim, ó. Tem coisas que você fazia antes e não faz mais. Tinham práticas que você foi deixando ao longo do caminho. Louvado seja Deus. E elas precisam ser trazidas de volta. Você precisa viver de novo o primeiro amor. Você sabe o que tem, Davi, aqui? O desinteresse. Tudo aqui tem a marca do desinteresse. Ele não tem interesse em nada. Ele simplesmente vai. Não tem alguma coisa, vai que eu te dou alguma coisa. Faça que venha a recompensa. Você sabe que nós entramos num sistema perigoso, porque as pessoas da igreja evangélica hoje são movidas à bênção. Vem que vem a bênção. E aí a pessoa fica o tempo todo correndo atrás da bênção. Ela fala, eu quero a bênção. E não é essa a ordem que Deus estabeleceu. Correr atrás da bênção é um dispositivo humano, é uma teoria humana, é um projeto humano. Aí as pessoas correm atrás da bênção. E a Bíblia está falando assim: e todas estas bênçãos te seguirão. Irmãos, Deus está falando que a bênção vai seguir a gente. Davi, pega esse pão, pega esse queijo, pega essa farinha e leva para o capitão. Vai lá ver os seus irmãos como é que tá, que aí eu tenho uma bênção para você. Foi o que levou ele? Foi o desejo pela bênção? Não. Mas quando ele foi, a bênção foi junto. Quando ele chegou, a bênção chegou junto. Quando ele fez, a bênção aconteceu. Louvado seja Deus, porque o caminho da bênção é a bênção que vem conosco. Não somos nós que estamos aí batendo de porta em porta, com o pirex na mão, com o chapéu na mão. Pelo amor de Deus, me dá uma bênção, eu preciso de uma bênção. Não, louvado seja Deus, você não é um mendigo de bênção, você não é um miserável de bênção. É a bênção de Deus que vai na tua direção, que te alcança. E quando a bênção de irmãos, a bênção de Deus é assim, ela insiste em ficar com a gente. A bênção de Deus é teimosa. A bênção de Deus cola na pessoa. Aleluia, você está no mercado, a bênção chega. Você está na igreja, a bênção está. Você está em casa, a bênção está lá. É a bênção que está com você. Não é você que está atrás de bênção.
Existem os mendigos espirituais que estão atrás de bênção por aí. Eles imploram por bênção. Por favor, me dá uma profeciazinha aí para mim, para eu me sentir um pouquinho alegre. Por favor, diga alguma coisa aí para mim. Não. Davi era filho de Jessé. E é assim que começa a história. E você é filho de Deus. Você é filho de Deus. Louvado seja Deus. Ele veio para os seus e os seus o rejeitaram. Mas todos quanto o recebeu, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Não importa nada mais importa, nada mais interessa. Não existe patamar para mim. Eu não quero crescer em degrau nenhum. Eu não quero galgar escada nenhuma. Eu não quero posição nenhuma. Sabe por quê? Porque nenhuma delas equipara a posição espiritual que o nosso Pai nos deu quando nos adotou, quando nos tirou do mundo, quando nos colocou aqui, que é o quê? Você é meu filho e hoje eu te gerei. Você é filho de Deus, irmão. Se um cargo na igreja fosse disputado, fosse valorizado, olha o tanto que as pessoas disputam pelas coisas, pelas exposições. E isso gera doença. Isso distorce, perverte a natureza do que Deus tem para a tua vida.